Oi, tudo bem com vocês? Eu sou o Sangue2, seja bem-vindo a mais um vídeo. Faz tempo que eu não faço um vlog desse jeito, não é mesmo? É mesmo. Eu tô usando essa máscara porque eu não tenho nada aqui em casa que represente essa data, que na verdade foi ontem, sexta-feira. Eu tô com a orelha bugada desse jeito. Não tem nada que represente o que foi aquele símbolo. Então eu coloquei o maior símbolo de um império do mal. Tem Império of Evil. Ui! Ai, eu tô usando a camiseta desse símbolo aqui, muito crazy, porque ontem, sexta-feira, foi um dia de comemoração, entre aspas, para alguns, e só liberdade para outros, que foi a queda do Muro de Berlim. O que a queda do Muro de Berlim quer dizer? O fim de uma era. Sem zoeira, é isso mesmo que a queda do Muro de Berlim quer dizer. E bem, para a gente chegar ao conceito, o contexto da queda do Muro de Berlim, a gente precisa voltar para a Segunda Guerra Mundial. Bem, para o fim da Segunda Guerra Mundial. Para você que não sabe, o meu jovem gafanhoto mancebo, a Segunda Guerra Mundial acabou com a derrota do eixo Alemanha, Itália e Japão. O Japão demorou mais um pouquinho, mas a Alemanha, quando ganharam a Alemanha, quando os aliados venceram a Alemanha, dentre esses aliados estava Reino Unido, França, Canadá, Estados Unidos e União Soviética. E nesse contexto, a Alemanha ela foi invadida, não invadiram, mas ocupada, e dividiram a Alemanha em duas. Aqui foi a chamada zona de influência, porque eles dividiram a Alemanha entre os aliados, que seria a França, Reino Unido, Estados Unidos e União Soviética. Só que, lógico, como a União Soviética como todos conhecemos, ou a maioria conhece, foi um dos poucos países, um dos grandes países comunistas que a gente teve no século XX. E a União Soviética da parte do leste europeu, e já os outros ficaram da parte ocidental da Europa. A outra parte da Europa. E bem, a parte leste da Alemanha foi ocupada pela União Soviética, e a outra parte foi ocupada pelos Estados Unidos, França e Reino Unido, que depois essas três partes se juntaram e viraram uma só, que foi só a Alemanha, ou a Alemanha Ocidental, que era controlada mais pelos Estados Unidos e tinha como um foco econômico o capitalismo. Já a parte oriental da Alemanha, que foi ocupada na verdade pela União Soviética, tinha como política econômica o comunismo, socialismo, faz como você quiser. E bem, e depois da Segunda Guerra, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética queriam, como eram países imperialistas praticamente, eles queriam espalhar sua influência pelos outros países, tanto da Europa, Ásia e África, e lógico, mais pra frente, América. E bem, como a parte ocidental da Alemanha era controlada pelos soviéticos, obviamente a Alemanha acabou se identificando politicamente como comunista, a parte oriental, enquanto a outra, ocidental, capitalista. Mas estavam percebendo que, né, como eram duas Alemanhas fazendo fronteira, e também não só a Alemanha em si, mas sim uma cidade muito importante para a guerra, para o conceito de Guerra Fria, foi Berlim. Só um minuto. Que foi Berlim, isso. Bem, Berlim também era ocupado tanto pelos Estados Unidos, tanto pelos soviéticos, mesmo que Berlim ficava dentro da Alemanha Oriental. Berlim ficava dentro da zona soviética, o controle soviético, mas eles foram divididos também, a área ocidental e a parte oriental, a parte capitalista, a parte comunista de Berlim. Dividiram essa cidade em duas também. E bem, como o comunismo e capitalismo viviam na mesma cidade e dividiam praticamente o mesmo país, lógico que ficou correndo muita espionagem, tráfico de informações e tal. Tanto que estava acontecendo uma coisa que não era muito legal para a parte comunista,
que era que a população da parte oriental estava indo para a parte ocidental, porque era mais próspera. Porque tinha mais emprego, mais oportunidade, dinheiro. E já na parte oriental, como todo mundo era naquela base de igualdade, todo mundo tinha direito a tudo, mesmo sendo tudo era controlado pelo Estado. Já que por causa disso, o Estado tinha a obrigação de distribuir igualmente entre todos da população, entre todos daquele país. E bem, todo mundo, como sabe, o ser humano é egoísta, então dane-se. E bem, como estava acontecendo muito fluxo migratório da parte oriental para o ocidental, a União Soviética, ainda do governo, se não me engano, de Stalin, o líder da União Soviética, Lula Bigodon, ele, olhando isso, falou, não sei falar, ele não gostou disso, então mandou construir um muro entre a parte oriental e a parte ocidental de Berlim. Não a parte da Alemanha em si, mas a parte ocidental e oriental. Esse muro não é simplesmente um muro, porque esse muro era muito longo, grande e extenso. E esse muro era extremamente vigiado pelos militares e era cavado no fundo e tinha, acho que cobras, alguma coisa assim. A população cair e se machucar. E pessoas morreram tentando passar desse muro. Então, ele acaba se tornando um símbolo não só de fim de guerra, mas um símbolo também de batalha, porque alemães morreram tentando visitar suas famílias, que foram divididas na construção desse muro. E bem, como esse muro foi construído do dia para noite, muita gente ficou surpreendido, tentou passar e levou bala. Por quê? O que o Stalin queria fazer? Ele queria controlar a parte daquela população para ficar na parte oriental. Porque você comunista, você está no seu país comunista, não soviético. Você está lá, você não sai de lá. Você continua lá. Foi isso que Stalin tentou fazer, foi isso que Stalin quis fazer. Que foi manter os alemães orientais na Alemanha oriental. Porque um país precisa de Estado, governo e população. E bem, como isso a Alemanha oriental ficou aquele país tipo uma Coreia do Norte hoje. Tanto que uma das coisas que a gente vê hoje em países como Coreia do Norte e China, no caso dos metrôs, no caso da China não, porque a China conseguiu se atualizar. No caso da Coreia do Norte, os metrôs são da Alemanha Oriental, porque na Alemanha Oriental tinha sim desenvolvimento de produtos bélicos e transportes públicos, porque lá nada era pago, nada se podia pagar, porque a maioria das coisas eram gratuitas. Como a população tinha que trabalhar e não recebia quase nada, porque não tinha necessidade de ganhar tanto dinheiro, porque lá tudo não era igual, ia ter um dia garantido, ou não. Isso fez com que a economia da Alemanha Oriental ela não crescesse, e se no caso crescesse, era muito pouco, era muito lento, porque eles não tinham incentivo econômico quanto a Alemanha Oriental, que era capitalista, a Alemanha Ocidental, que era capitalista. E bem, chegando nisso, a gente chegou no ano de, acho que era 9 de outubro de 1989, a queda do Muro de Berlim. E bem, uma outra coisa, nesse tempo, quem estava no governo da União Soviética era um cara chamado Mikhail Gorbachev. Esse cara que eu não gosto, porque, como a gente pode dizer assim, ele meio que planejou a entrada da Rússia no mundo capitalista, no mundo globalizado, na era da globalização que começou na década de 80 para 90. Bem, como Mikhail Gorbachev fez isso e a União Soviética era totalmente oposto disso, ele adotou políticas na União Soviética, novas políticas que eram totalmente contra as ideias extremamente extremistas de Stalin e de Lenin, que era um país comunista, um país perfeito, uma ideia utópica. E essas políticas foram chamadas de perestroika. Se não me engano, perestroika foi alguma coisa a ver com economia, um plano econômico, e glasnost, que era transparência do governo, que eles iam falar as atrocidades feitas pelo governo stalinista e seus antecessores, que era mais para Stalin. E bem, com isso a população dos países viram as atrocidades feitas pelos governos soviéticos
e começou as manifestações na República Tcheca, na Iugoslávia não, mas na Hungria, Ucrânia, Polônia e a Alemanha Oriental. Esses países começaram manifestações pesadas e o governo de Gorbachev era, como dizer, era quase mais pacífico que os seus antecessores. Então ele não interviu nessas manifestações desses países, o que fez com que esses países voltassem a ser independentes, deixassem de adotar a ideologia comunista, a política esquerdista, socialista no seu país, até porque eles não tinham muita liberdade para escolher isso. E com a independência eles conseguiram fazer isso de novo. Eles deixavam de ser comunistas e entravam no mundo globalizado, o mundo capitalista. E bem, só um minutinho. Bem, como os países estavam ganhando suas independências, as manifestações estavam acontecendo, era claro e era previsto que isso ia acontecer. A população da Alemanha Oriental pegou martelo, picareta e tudo que tinha para construção em suas casas e foram para o Muro de Berlim. E bem, esse dia ele foi gravado e tá praticamente no YouTube, todo site de streaming. Bem, como fizeram, a população começou a quebrar o Muro de Berlim. Eles unificaram a Alemanha. Eles reunificaram a Alemanha. Parte oriental e parte ocidental voltaram a ser um país só, que foi a Alemanha em si. E esse dia foi muito bem visto e foi comemorado. E se eu não me engano, eu acho que esse dia é feriado na Alemanha. Eu acho, mas eu acho. Deve ou não deve ser, depois eu pesquiso e falo no próximo vídeo. Esse dia foi muito bem visto porque mostra que o comunismo e o socialismo estavam fracos. E esse foi praticamente o final da Guerra Fria, como pouca gente, como todo mundo conhece, que acabava com esse mundo bipolar que era de ideologias. E para quem não sabe, 2 anos depois era o fim da União Soviética, que não estava mais aguentando essa pressão. E acabou sendo dissolvida e voltando a ser Rússia. E bem, no caso da Alemanha, eles se reunificaram, mas lógico, como tem muitas diferenças e como alguém viu no jornal de ontem, a parte oriental da Alemanha atualmente ainda é uma parte mais pobre, porque durante mais de 20 anos essa parte da Alemanha oriental não conseguiu acompanhar o desenvolvimento econômico e tecnológico da Alemanha ocidental, ficando para trás. E como se unificaram, a Alemanha voltou a ser uma só, e mesmo desses anos para frente, 1 ou 2 anos atrás, 1 ou 2 anos para frente da queda do Muro de Berlim, ainda acontecem muitos problemas na Alemanha, como falta de oportunidade para todos os alemães, porque os alemães orientais eles eram mais educados e tinham mais condições de, condições de QI para os trabalhos do que a parte ocidental. Os orientais eram mais educados, praticamente. E bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixe de seu like, se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo para outros amigos para a gente chegar a 150 seguidores. Até a próxima, fui!